Primeiro Salmo 1 e depois o Salmo de número 15. Vamos ler apenas 2 versículos do Salmo 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 15, até o versículo 3. O cidadão dos céus, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Amém? Eu quero orar novamente, no seguinte desejo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, mais uma vez, por estar na tua casa. Quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra que é rica e poderosa. E a tua palavra, Senhor Deus, ela tem poder para transformar vidas. A tua palavra, Senhor Deus, tem poder para resgatar das trevas o perdido. A tua palavra, Senhor Deus, tem poder para mudar as nossas intenções. A tua palavra tem poder, Senhor Deus, para nos perdoar, para nos livrar do pecado, Pai. A tua palavra, Senhor Deus, nos instrui a cada dia. Ó Deus, eu me coloco nas tuas mãos e te peço que o Senhor fale ao meu coração e ao coração da tua igreja nesta manhã. Te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, pode sentar. Irmãos, a palavra que me vem ao coração nesta manhã é uma palavra dura, não é uma palavra fácil de se pregar, pois fala sobre conduta, fala sobre procedimento, fala sobre ações de um verdadeiro cristão, de alguém que deseja ter a sua vida diante de Deus. E a palavra-chave para essa mensagem é integridade. E o tema que eu quero dar aqui é andando em integridade. Quando eu falo sobre integridade, quando me vem a oportunidade de falar deste tema, logo me vem à mente a vida de um homem que recebeu o testemunho do próprio Deus sobre a sua maneira de caminhar, sobre a sua maneira de conduzir. No livro de João, capítulo 1, versículo 8, diz que um dia os filhos dos homens foram se apresentar diante de Deus. E quando eles estavam se apresentando diante de Deus, no meio deles veio também Satanás. E a Bíblia diz que Deus perguntou a Satanás: viste o meu servo Jó? Você reparou no meu servo Jó? Você observou o meu servo Jó? Porque não há homem como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, essa palavra, ela mexe comigo, porque essa pergunta não é uma pergunta feita por qualquer pessoa. Essa pergunta e essa resposta ao mesmo tempo não é dada por uma pessoa que conhece apenas por um momento. Ou seja, talvez se alguém perguntasse para você, se você conhece Esdras, você conhece Esdras, você sabe quem é Esdras, talvez você dissesse assim: é um crente, é uma pessoa boa, é uma bênção, lá na igreja ele é assim e assim. Mas a sua resposta seria limitada ao templo. A sua resposta seria limitada àquilo que você me vê fazendo aqui na igreja. Mas talvez você perguntasse à minha esposa, né, que está mais tempo comigo, e ela dissesse para você: não, ele é uma pessoa direita, é uma pessoa correta. Mesmo assim, a resposta dela seria ainda limitada, porque tem muitos momentos do dia que ela não está me vendo. Tem muitos momentos do dia que ela não sabe onde eu estou.
Tem muitos momentos do dia que ela não sabe para onde eu fui. Às vezes ela manda uma mensagem para mim: você está onde? Aí eu digo: eu estou aqui no Manaim. Aí outro momento: você está onde? Eu estou na FAD. Você está onde? Eu estou em tal canto. Mas será que eu estou falando a verdade? Ela pode garantir que eu estou falando a verdade para ela? Mas essa palavra, irmãos, ela é dada por alguém que conhece as intenções do nosso pensamento. Essa palavra que nós citamos agora sobre Jó é dada por Deus, e a Bíblia diz que Deus conhece o nosso levantar e o nosso assentar. Deus conhece os nossos caminhos. Deus sabe onde nós caminhamos. Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que nós fazemos. Então essa palavra de Deus sobre Jó, ela é verdadeira, ela é íntegra. E Satanás, ele reconhece isso. E ele diz assim: também o Senhor cercou ele de bens, o Senhor cercou ele de vida boa, por isso que ele te serve. Mas Deus sabia que a integridade de Jó não dependia do que ele tinha. A integridade de Jó não dependia das circunstâncias, mas porque Jó realmente era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Integridade, amados, segundo Aurélio, é inteireza, é retidão, imparcialidade, inocência, pureza. Podemos acrescentar ainda honestidade, honradez. Mas isso é, muitas vezes, numa visão humana. E de fato diante de Deus também. Mas eu acredito, irmãos, que diante de Deus, o conceito de Deus sobre integridade é muito superior do que o conceito de Aurélio. O conceito de Deus sobre integridade, ele vai além das aparências. Ele vai além daquilo que nós vemos, daquilo que nós percebemos. Então, para sermos pessoas íntegras, numa ótica mais profunda, precisamos observar alguns pontos. E a primeira coisa que eu preciso observar, para que eu ande em integridade, para que eu tenha integridade no meu procedimento, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa bússola para andarmos em integridade. A Bíblia é a nossa regra infalível de fé e prática. Deus nos chama para sermos seus servos. Deus nos chama para termos uma vida na presença dEle. E nós devemos buscar esta vida caminhando em integridade. Integridade não se negocia. Integridade não depende de momentos. Eu lembro de um filme, não sei quantos dos irmãos assistiram, um filme chamado Corajosos. Você já assistiu esse filme, Corajosos? É um filme evangélico, uma bênção, muito bom. Nesse filme tem um homem chamado Juan. E Juan, ele está trabalhando numa empresa. E o gerente daquela empresa, o administrador daquela empresa, está procurando alguém para administrar o setor de cargas, o setor que recebe as cargas. E ele chama esse Juan. Juan é crente. E quando Juan chega para ele, ele diz para Juan: olha, Juan, estou precisando de uma pessoa para tomar conta desse setor. E acontece o seguinte: vai chegar 17 carretas de tal mercadoria, e eu preciso que você separe 2 carretas, e você não dê entrada em 2 carretas, né? Que você não registre que houve 17 carretas, mas que houve apenas 15. E se você concordar com isso, você será o chefe desse setor, e você terá um aumento de salário. Juan fica triste, fica pesaroso, e aquele administrador diz para ele: você pode ir para casa, pense, e amanhã você me dá a resposta. O que é que eu vejo de errado aqui? É que, como eu falei no início, a integridade ela não se negocia. Então, o que Juan deveria ter feito ali naquela hora? É claro que tem a questão do filme, tem todo aquele suspense e tal, mas eu pessoalmente diria para ele: eu não aceito.
eu não quero. Eu não preciso pensar se posso ou não, se devo ou não fazer isto. Eu estou vendo que está errado. Então eu não vou negociar, eu não quero, não vou fazer. Juan vai para casa, conversa com a esposa, fica naquele suspense. Talvez se eu não aceitar, possa até ser demitido. Mas aí ele volta e ele diz para aquele homem que não vai aceitar, que não pode aceitar porque aquilo é errado. E aquele homem parabeniza ele. Parabéns, Juan. Eu já estava sem esperança, porque eu não encontrava ninguém que dissesse isso para mim. O cargo é seu. Eu quero alguém de confiança. Eu quero alguém que seja íntegro. Eu quero alguém que nós possamos confiar nele. E Juan recebeu a promoção. Apenas eu faço esse relato, que na minha mente, eu acredito que ele deveria na mesma hora ter dito para aquele homem: eu não preciso pensar, porque essa conduta não é correta. Então, integridade não se negocia. Integridade é algo que a gente anda com ela dia e noite. Integridade não depende de onde eu estou. Integridade não depende se eu estou no quarto sozinho, se ninguém está me vendo, eu posso fazer o que eu quiser. Integridade não depende de alguém pegar o meu celular ou querer pegar e eu dizer: não, ele é bloqueado e ninguém pode olhar. Não. Integridade. A gente anda sabendo que aquele, o autor da nossa vida, está olhando para a gente em todos os momentos. Então, buscando integridade em amor, ou no amor. Mateus capítulo 5, Jesus está no Sermão do Monte, e ele alerta ao povo, que está ali ouvindo as suas palavras. Ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos assim? Deus nos chama para andarmos em amor. Deus nos chama para termos uma vida íntegra em amor, amando o nosso próximo. E amar o nosso próximo, amar o meu próximo, independe do que ele faz. Amar o meu próximo independe de se ele me ama ou não. Amar ao meu próximo independe de eu conhecê-lo ou não. O amor de Deus em nossos corações, o nosso amor pelas pessoas é demonstrado pelo que nós fazemos por elas, e não pelo que elas fazem por nós. Quando nós regamos, quando dizemos assim: regue o seu amor, vamos regar o amor. Como é que eu rego o meu amor? Como é que Jesus falou sobre o amor? E o exemplo que Jesus dá sobre amar é do bom samaritano. E o bom samaritano, ele amou alguém que ele não conhecia como. Ele amou aquele homem dando coisas para ele, sem mesmo conhecê-lo. Aquele homem estava de passagem, aquele homem estava caminhando, estava de viagem. E ele olha e vê aquele homem caído ao chão. Aquele samaritano olha aquele homem caído ao chão. Ele para, ele dá o seu tempo para aquele homem. Ele para, ele dá atenção àquele homem. Ele se debruça sobre ele e ele trata as feridas dele e dá conhecimento. Ele pega o seu óleo, ele pega o seu azeite e ele unta as feridas daquele homem. Ele está dando aquilo que é precioso para eles: o óleo e o vinho. Depois disso ele pega e ele dá o seu lugar na cavalgadura. Não sabemos se ele estava de camelo, de jumento, de cavalo, não sabemos ao certo, mas ele estava certamente em um animal, e ele coloca aquele homem em cima do seu lugar, e ele vai puxando aquele homem até uma estrebaria, até uma hospedaria. Quando chega na hospedaria, ele paga a hospedagem dele e diz assim: olha, trate dele, cuide dele, e quando eu voltar, se você gastou mais alguma coisa além do que eu já lhe dei, deixe comigo que eu vou pagar a conta.
Amar se caracteriza daquilo que nós damos, daquilo que nós fazemos pelo próximo, independente do próximo querer bem a gente ou não. Então Jesus está chamando para os discípulos e chamando aquela multidão para amar ao seu próximo como ama a si mesmo. Buscando a Deus, integridade no amor. Ama teu próximo, mesmo que teu próximo depois vire as costas para você. Ame o seu próximo, mesmo que depois o seu próximo calunie você. Os irmãos sabem que nós trabalhamos numa associação, na FAD, trabalhamos com crianças carentes, crianças de famílias de baixa renda, crianças que moram em área de riscos. Já faz quase 19 anos que nós trabalhamos assim com crianças. Interessante, irmãos, é que algumas dessas crianças que foram assistidas, principalmente por Cristina, a minha esposa, que estava mais perto delas, quando cresceram, às vezes, ainda hoje, passa por ela e vira o rosto para o outro lado. Isso entristece a gente, entristece. Mas a gente fez isso por amor. Ah, não vou fazer mais por ninguém. Não, não é assim. Porque se tem umas que viram a cara para o outro lado, tem outras que olham para a gente e dizem assim: puxa vida, se não fosse vocês, eu não sei onde eu estaria. Tem outras que olham para a gente e dizem: o amor que a FAD demonstrou para a gente, se não fosse a FAD, eu não sei como eu estaria hoje. Devemos amar o nosso próximo, como buscando, integridade. Devemos buscar integridade também no perdão. Eita, irmãos, que coisa difícil de falar é perdão. Falar em perdão às vezes até é fácil. Eu já vi pessoas pregando aqui na igreja, falando sobre perdão, e depois ela mesma dizer assim: eu não consigo perdoar. Às vezes é difícil falar sobre perdão, e às vezes é tão fácil. Mas perdoar é outra história. Mateus 18, 21, Jesus está falando para os discípulos sobre perdão. Ele está falando ali: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, tu e ele sozinho, e conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhar seu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 toda palavra seja estabelecida, seja reconhecida. Mas se ainda assim ele não te ouvir, leva para a igreja. E se não ouvir a igreja, aí tenha ele como publicano e pecador, como alguém que rejeita a palavra. E quando Pedro ouviu essa história, quando Pedro ouviu falar sobre isso, ele diz assim para Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes por dia? Meu irmão pecará contra mim 7 vezes para que eu o perdoe? Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas eu te digo 70 vezes 7. E alguns estudiosos dizem que 70 vezes 7 por dia, ou seja, 490 vezes por dia. Irmãos, quando Jesus diz isso para Pedro, ele não está dizendo que Pedro deve perdoar as 490 vezes, não. Ele está dizendo que perdão não tem limite. Ele está dizendo que perdoar só tem um momento, na hora que precisar. Não importa quantas vezes o teu irmão pecou contra você, não importa quantas vezes o teu irmão ofendeu você, não importa quantas vezes você foi prejudicado por alguém, não importa o que aconteceu, importa é obedecer a palavra de Deus. E ele está dizendo: perdoa. Eu não lembro, irmão, se tem um outro texto ou alguma outra coisa que nos condiciona. Na minha memória agora, a única coisa que eu lembro que é condicional é o perdão. Jesus diz assim: se vocês não perdoarem os que vos ofendem, tão pouco
o vosso Pai Celestial vos perdoará. Perdoar não é o sentimento. Tem pessoas que dizem assim: quando eu sentir, eu vou perdoar. Sabe quando é que você vai perdoar? Nunca. Você nunca vai sentir desejo de perdoar, porque a pessoa te ofendeu. Você nunca vai sentir desejo de perdoar, porque a pessoa te traiu. Você nunca vai sentir desejo de perdoar, porque a pessoa roubou você, foi desonesta com você. Você nunca vai ter esse sentimento. Então, irmãos, perdoar é uma decisão. Perdoar é decidir. Eu decidi perdoar. Está doendo, mas eu decidi perdoar. Está doendo, mas eu decidi perdoar. E eu não quero vingança. Eu não quero que a pessoa sofra pelo que ela fez. Eu estou perdoando ela e eu quero que ela seja abençoada. Aleluia. Perdão é um dom de Deus para a gente. Perdão não tem limite. Devemos ser íntegros no perdão. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. A oração do Pai Nosso, eu tremo quando eu chego nessa parte. Diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Aí eu pergunto: você quer mesmo que Deus te perdoe do jeito que você perdoa? Você tem certeza? Você está certo disso? Você tem certeza que você quer que Deus perdoe você do jeito que você perdoa as pessoas? Meu irmão. Perdoar é a decisão de obedecer a Deus. Perdoar é a decisão de andar na contramão do mundo. Devemos perdoar, buscando integridade diante de Deus. Buscando integridade também, andando no Espírito. Em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16, 17, diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, quando a Bíblia fala que a carne é oposta, ela está dizendo que a carne é inclinada para o pecado. A nossa carne, ela é inclinada para o mal. O salmista Davi diz assim: em pecado eu fui concebido, e em pecado eu fui gerado. O pecado está dentro de nós. A maldade está dentro de nós. Uma criança inocente, ela ainda nem fala, talvez nem tenha 1 ano de idade, mas ela já sabe quando ela está fazendo alguma coisa errada. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui sabe. Como as crianças começam a andar e a gente diz para ela: não pode fazer isso, e ela bota o dedinho lá na tomada e olha para você. Porque você disse para ela que não podia fazer aquilo. Ela sabe que está errado, ela não tem consciência do erro, mas ela sabe que alguma coisa está errada. Então a maldade e o pecado está ligado à nossa carne. E aí Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim, que nós devemos andar no Espírito para não satisfazermos os desejos da carne. A vontade da carne é bater de volta. Mas Jesus disse assim: se alguém bater no teu rosto, dá a outra face. A vontade da carne é alguém caluniar você e você detonar aquela pessoa. A vontade da carne é rebater. A vontade da carne é fazer aquilo que está errado, sem se falar das outras coisas, né? Eu quero falar aqui como cristãos, pelo menos. Não quero aqui falar sobre adultério, sobre desonestidades. Eu estou falando aqui sobre a vida corriqueira. Eu sou bonzinho, mas na hora que pisa nos meus calos,
Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que entro, cuidado. Ande no Espírito. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e para sair dela eu dou uma manada. Fale assim. Ande no Espírito, busque a Deus andando no Espírito. E para buscar o Espírito, para andar no Espírito, eu preciso observar a palavra de Deus. Eu preciso encher a minha mente da palavra de Deus. Eu preciso me debruçar na palavra de Deus. E isso me traz ao outro ponto, buscando integridade, tendo uma mente sadia. Devemos buscar integridade, tendo uma mente sadia. Guardando a palavra de Deus. Salmo 119, 11 diz: a tua palavra escondi. Aonde? Lá na estante, lá no guarda-roupa. A tua palavra escondi no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi. Fé. Amém. Guarde a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Quando a palavra está guardada no coração, ninguém tira. Quando a palavra está guardada no coração, ninguém queima. Quando a palavra está guardada no coração, ninguém rasga. Quando a palavra está guardada no coração, ela vai dar no momento certo o fruto que você precisa. Guarde essa palavra do seu coração. Medite nessa palavra dia e noite. Josué 1,8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aquele que guarda a palavra do Senhor para não pecar contra ele, será bem-sucedido. Aquele que guarda a palavra no seu coração, caminhará em integridade. Aquele que guarda a palavra em seu coração, terá sempre uma palavra boa para dar para alguém que está necessitado. Aquele que guarda a palavra do seu coração, será um celeiro de justiça. Aquele que guarda a palavra do seu coração, será um dispenseiro do Evangelho. Guarda essa palavra do teu coração, para ser dispenseiro de Cristo, para falar das boas novas, para andar em novidade de vida. O salmista diz, Salmo 19:14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha. O salmista está preocupado com o que ele pensa. O salmista está preocupado com o que ele fala. E o apóstolo Paulo, ele fala que não deve sair de nossas bocas nenhuma palavra torpe. Antes, toda palavra que sair da nossa boca sirva para edificação. E o salmista está dizendo aqui: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Oh, meus irmãos, você imagine se fosse possível colocar num telão tudo que se passa na minha mente, tudo que passa na nossa mente, colocasse no telão diante das pessoas. Será que eu sairia daqui com a cabeça erguida? Ou será que eu sairia de cabeça baixa?
saiba que tudo que passa no seu coração e na sua mente, Deus está vendo. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sonda as intenções do nosso coração. Ele conhece os teus caminhos. Precisamos guardar nossa mente. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Com o que é que você está ocupando o seu pensamento? Em tempos em que nós estamos vivendo com o celular, a gente vê todo mundo ali, ó, com o celular na mão, todo canto que a gente chega, é assim, ó. Todo canto que a gente chega, as pessoas com o celular, muitas vezes até dentro da igreja. O que é que está ocupando a tua mente? É amável? É respeitável? É de boa fama? Por fim, buscando integridade, falando sempre a verdade. Efésios 4:25 nos diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo. Falai a verdade cada um com seu próximo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, não será, nova criatura. E Jesus Cristo disse o quê? Eu sou a verdade. Eu preciso fazer uma exegese disso aqui. Você está em Cristo e Jesus está dizendo, Ele é a verdade. Dá para a gente entender que alguém que está em Cristo falar mentir, ou estar mentindo, andar em mentiras? Dá para a gente aceitar alguém que diz que está em Cristo, que é nova criatura, andar mentindo? Em Mateus 5:37 diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. E Tiago, ele também corrobora, né, com esse pensamento e diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Irmãos, às vezes a gente, para não desagradar outra pessoa, a gente mente. Para não chocar, para não criar um desentendimento ali, a gente mente. Às vezes, irmão, a gente não é obrigado a gente falar a verdade, mas a gente não precisa mentir. E eu vou explicar isso, viu? Quando é que eu não sou obrigado a falar a verdade? Por exemplo, eu sou um negociante. Eu estou vendendo meu produto por R$150. Aí a pessoa diz: dá para fazer por 100? Dá para fazer por 120? Eu preciso dizer para ele por quando eu comprei a mercadoria? Não, eu não preciso. Eu só preciso dizer para ele: não dá. Ou dá. Pronto. Mas às vezes a gente, para não ficar... E isso é natural nosso, brasileiro, né? Nós brasileiros temos por a natureza explicar o nosso não. Não é verdade? A gente nunca diz um não solto. A gente sempre tem que justificar o não da gente. E essa justificativa é o problema, que muitas vezes é mentira. Dentro dessa justificativa, muitas vezes não está a verdade. Por quê? Porque a gente não quer desagradar a pessoa que está conosco. Aí a gente começa a inventar uma história. Não, porque isso, porque aquilo.
A Bíblia está dizendo, seja o vosso falar não, não. Os europeus não são assim. Os americanos não são assim. Quando ele diz não, é não e acabou. E se você disser para ele, por que não? Ele diz, eu não quero. Simples assim. Mas a gente não tem coragem de dizer isso. Por que não, meu irmão? Eu não quero. A gente não tem coragem. Aí a gente vai embelezar o não. Pior que tem pessoas que não aceitam não. Tem pessoas que para a gente dar um não a ela, a gente tem que fazer uma exegese do não. Dissecar o não, olha o não, N, A, I, e por que isso? Para poder convencer ela que o não é não. Mas a questão é falar a verdade. Deus nos chama para falarmos a verdade, para andarmos na verdade. Deus nos chama para que você seja verdadeiro, mesmo que a verdade traga prejuízo para você. Mesmo que a verdade te coloque em uma situação difícil, você foi chamado por Deus para andar em integridade, em verdade. Eu quero encerrar falando sobre isso, contando um testemunho pessoal. Me permita eu contar um testemunho pessoal sobre isso. Há muito tempo eu coloquei no meu coração de falar sempre a verdade. Eu preguei aqui, acho que há uns 3 anos atrás, Márcio Daniel era presidente da mocidade. E eu preguei aqui sobre integridade. Não foi uma mensagem parecida com essa, não foi essa. E eu contava para eles que quando eu era jovem, eu tinha costume de colar. Colava na escola. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim que eu estava sendo desonesto, que eu não deveria colar. E eu passei a não colar. Eu tirava 0, mas não colava. Eu decidi falar sempre a verdade. Eu disse assim, a partir de hoje eu vou falar a verdade, Senhor. É claro que menti algumas vezes. É claro que escorreguei algumas vezes. Até hoje, tenho que me policiar, porque às vezes a gente não consegue. Mas a Bíblia diz que aquele que cai, não ficará prostrado. Devemos confessar o nosso pecado. E o testemunho que eu tenho para falar é que, quando eu trabalhava no banco, eu estava de férias, e um colega, até de setor, eu era caixa do banco, e esse colega também era caixa, ele colocou o banco na justiça pedindo hora extra, pedindo as horas extras. E aquele período que ele estava pedindo as horas extras, era um período que a gente fazia muita hora extra. E eu estava de férias, o gerente me chamou, ligou para mim, pediu que eu fosse até o banco. E quando eu cheguei lá, ele disse, Esdras, fulano colocou o banco na justiça e você vai ser testemunha do banco. E o que ele estava dizendo o que significa ser testemunha do banco? Significa que eu deveria dizer que ele não fazia hora extra. Está aqui Gildo, que foi companheiro de trabalho meu lá, no Banco Mercantil, né, Gildo? Trabalhou com a gente. E aquele homem disse para mim, você vai ser testemunha do banco. E eu falei para ele, vou. Agora deixa eu te falar uma coisa, você sabe que eu sou crente. E eu não vou para mentir, eu vou para falar a verdade. E ele disse, não, é isso mesmo, é para falar a verdade mesmo. Eu acho que ele pensou que na hora H eu ia arregar, né? Como diz os jovens dizem hoje, arregar ou bater pino, né? Na minha época era bater pino. Agora é arregar, né? E aí, chega no dia da audiência, fui eu e o tesoureiro do banco. E quando estamos lá, do lado de fora, antes de entrar para a audiência, a advogada do banco chega perto da gente e pergunta, você já sabe o que vou falar? Eu disse, eu já. E ela disse, você vai falar o quê? Eu disse, a verdade. Se você está doido, você não pode falar a verdade aqui não. Faça isso não. Eu vim aqui para falar a verdade. Eu disse ao gerente que vim aqui para falar a verdade e eu não vou mentir. E aí o gerente veio, você está doido, você vai perder seu emprego. Irmãos, naquela época, o meu salário era quase 10 salários mínimos. Quase, aproximadamente. 10 salários mínimos. E ele estava dizendo, você está arriscando o seu emprego.
Você pode ser demitido por causa disso. E eu falei para ele, eu vim aqui para falar a verdade. E eu assumo todos os riscos. Eu assumo todos os riscos. Eu me determinei a falar a verdade. E eu não vou mentir. Aí aquele homem olhou para o tesoureiro. Ele disse, o pastor aí não vai mentir, mas você... Aí o outro era desviado do evangelho. E era daqueles caras que quando você enfrenta ele, ele fica logo alterado. Aí disse, eu também só vou falar a verdade. Aí pronto, aí o negócio ficou feio. Aí o gerente começou a ficar vermelho, começou a passar mal. Aí pediu a advogada para adiar a audiência, porque a testemunha estava passando mal. Quem estava passando mal era ele. Voltamos para o banco. E aí foi aquela história, né? Esdras se negou a falar pelo banco. E eu passei por lá outro dia e as pessoas vieram logo para mim, Esdras, tu tá doido, tu é doido, não fizesse isso. E eu falei, rapaz, você sabe que eu sou crente. E eu não vou mentir. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Independente de ser crente ou não, se eu fosse para lá e eu mentisse, e amanhã eu fosse demitido, eu poderia requerer minhas horas extras? Quando eu chegasse diante do juiz pedindo as minhas horas extras, a advogada do banco ia me mostrar uma declaração minha, ou uma atitude minha, né? Faltou agora a palavra jurídica. Um depoimento, obrigado. Um depoimento meu dizendo que eu não fazia hora extra. Aí o juiz ia me perguntar, você está mentindo agora ou mentiu naquele dia? E com que cara eu ia ficar? E quando eu disse isso, o cabo regalou os olhos e disse, eu também só vou falar a verdade. Resultado, todas as pessoas do banco, todos os funcionários do banco disseram que só ia para falar a verdade. Ninguém quis ir para defender o banco. Ei, Esdras está fazendo um motim dentro do banco. Esdras está fazendo um negócio, demissão dá certa, né? Mas sabe o que Deus fez? Deus permitiu que o tesoureiro fosse demitido, que um outro funcionário fosse demitido, e eu fui promovido a tesoureiro, porque eu decidi falar a verdade. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu estava esperando a demissão. Aquele gerente não gostava de mim, ele sempre buscava uma maneira de me prejudicar. Gil sabe quem é, conhece, sabe o que eu estou falando. A verdade esteja no seu coração, meu irmão. Que a verdade não saia dos seus lábios. Fale sempre a verdade. Deus tem chamado o seu povo para andar moralmente correto, ou seja, de forma íntegra. E Ele estabeleceu um padrão perfeito para isso. Não podemos nos iludir ao ponto de seguirmos os padrões que o mundo tem para oferecer. A integridade do mundo não serve para a gente. Reitero a palavra que foi dita no início. A Escritura Sagrada é a nossa bússola. Ela é a nossa regra infalível de fé e prática. Uma pessoa íntegra sabe amar, sabe perdoar, anda em espírito, fala sempre a verdade e sabe como ocupar a sua mente. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque essa palavra é viva e eficaz. Ela não é uma palavra, Senhor Deus, que massageia ego, mas ela é uma palavra que nos traz a responsabilidade de cristãos autênticos, de pessoas que querem servir a Ti com integridade. E eu oro pela Tua igreja. Eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor abençoe a sua igreja nesta manhã. Que essa palavra, Senhor Deus, possa penetrar nos corações e possa transformar, possa fazer aquilo que eu não possa fazer, possa mudar o que eu não posso mudar, possa convencer quem eu não possa convencer. Que o Teu Espírito Santo trabalhe
em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.